Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Gênesis 12, 1 a 3. O título da nossa lição de hoje: O Deus de Israel é missionário. O Deus de Israel é missionário. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo-chave, Mateus capítulo 28, 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, irmãos, na sequência dos nossos estudos, a nossa nova revista, agora a partir, virando a página, do que foi dito no domingo passado, a partir da queda do homem, Deus ele inicia um grande plano de redenção. Em ato contínuo, a queda, Deus ele se torna o primeiro missionário da história e ele vai atrás. Deus desce em procura daquele homem que havia desvirtuado, que havia pecado, que havia desobedecido a sua ordem ali no jardim. E agora Deus, ele cria um grande plano, um plano de redenção, Nós sabemos que toda a história bíblica, ela tem o foco em Cristo, Desde o início até o fim, o foco da Bíblia toda é Cristo, é Jesus Cristo. E esse plano de Deus, ele também tem o foco, ele culmina, o fechamento desse plano, o cumprimento desse plano é em Cristo Jesus, para a nossa redenção, para a redenção do homem, para trazer o homem de volta a Deus. A nossa lição nesse domingo ela é bastante extensa, ela tem vários pontos. Os irmãos fiquem com a Bíblia a ponto de bala aí, para os irmãos nos ajudarem com a leitura, bastante leitura para nós fazermos, mas nós vamos seguindo os passos que o nosso escritor colocou aqui. Assim que o homem pecou, Deus entrou em ação para salvá-lo, para que essa salvação fosse aproveitada, porém, era necessário que fosse conhecida por todas as pessoas do mundo. Com esse objetivo, Deus escolheu um homem, Abraão, cujo descendente seria o autor da nossa salvação. Hebreus 12, 2. E é, no caso, o próprio Cristo. 4 séculos mais tarde, quando os filhos de Israel eram escravos no Egito, Deus escolheu outro homem, Moisés, ordenado que tirasse seu povo do Egito e o conduzisse à terra que havia jurado dar à descendência de Abraão. Como nós dissemos, essa nossa lição ela vai resumir uma longa parte da história, uma grande parte da história, contando aqui os primeiros missionários. O nosso autor ele coloca Abraão e depois Moisés. Nós conhecemos as histórias, então ele aqui traz um resumo. E depois ele traz o povo de Israel já como nação, sendo como a ideia de Deus para esse povo era que eles fossem o testemunho de Deus para as outras nações. Então nós vamos trazer aqui o resumo do que o nosso comentarista aqui coloca. O missionário Abraão, primeiro, escolhido por Deus. Segundo, ele foi enviado por Deus. Terceiro, ele foi engrandecido por Deus. 4, ele foi abençoado por Deus. E quinto, ele foi usado por Deus para abençoar as famílias da terra. A escolha de Abraão está no texto que nós lemos, Gênesis 12, 1 a 3. Então Deus escolhe e envia um homem. O primeiro passo de Deus, que o nosso autor ele coloca aqui. Abraão saiu da sua terra, dentre os seus parentes, sem saber para onde iria. Sua fé cresceu em comunhão com o seu Deus, até aceitar que ele faz
o que é impossível ao homem. Não só faz com que um casal de velhos tenha filho, mas também ressuscita mortos. Nosso irmão Josué leu, o início da história do povo de Deus é um início completamente impossível aos nossos olhos. Até a própria missão que Moisés recebe, de tirar esse povo cativo do Egito, um povo que estava completamente enraizado, naquele local ali, tantos problemas que eles tiveram no deserto foi por conta disso, Culturalmente eles estavam presos àquele lugar, não era só fisicamente, eles estavam com a mente tudo voltado para ali. Então Deus ele tem que trabalhar esse povo para que uma geração diferente daquela que saiu chegasse na terra e conseguisse ali conquistar aquela terra. Então o primeiro passo de Deus, ele escolhe um homem. Aí nada é fácil. Os planos de Deus ele sempre trabalha com o impossível. Segundo ponto, Deus engrandece um homem e o transforma numa nação. É por isso que muitas pessoas têm a Bíblia como apenas um livro de história, Tem a Bíblia apenas como o fruto de pessoas com uma imaginação fértil. Porque de fato, se não for a fé, você não consegue crer, você não consegue acreditar no que a Bíblia nos traz como uma história, não só do povo de Israel, mas essa graça ela chegou até nós, não ficou só no povo de Israel, essa graça ela chega até nós. Se hoje nós temos esse entendimento, é porque saiu daqui, Jesus Cristo, ele vem dessa descendência. Versículo 2 do capítulo 12, o texto que nós lemos, ele fala: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. O Senhor fez isso com o propósito de que essa nação não só produzisse o Salvador do mundo, mas também fosse um povo missionário, em sintonia com o coração de Deus. É interessante, eu gostei do início que o autor coloca a respeito dessa salvação, a respeito desse plano de redenção, porque muitos ainda hoje, enxergam esse plano de redenção como exclusivo de um grupo, como exclusivo de alguém que segue um padrão de regras ou uma doutrina específica. Não, essa redenção é exclusiva nossa. Ninguém mais fora disso aqui pode alcançar a redenção. Não, a Bíblia toda diz que essa redenção está disponível a quem crer, a quem acreditar, a quem de fato entender que esse plano foi para nós, foi para nos redimir, foi para nos levar de volta a Deus. Mas, de fato, era necessário que alguém separado por Deus levasse essa mensagem ao mundo, para que o mundo todo fosse abraçado pela oportunidade de se render. Não é porque Israel testemunhando todos vão aceitar, não é isso, mas é que todos tenham a chance, todos tenham a oportunidade de se renderem e voltarem a Deus. Deus usa um homem para abençoar todas as famílias da terra. Ainda falando de Abraão, isso está em Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por conta de quem? Por conta da descendência de Abraão. Não por conta de Abraão, mas por conta daquele que viria de sua descendência, por conta de Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que Deus abençoa todas as famílias da terra. Deus prometeu ao patriarca numerosa descendência e uma terra de herança, confirmando tudo com um juramento, está em Gênesis 24, 7. Abraão já conhecia a Deus como juiz de toda a terra. A partir de então seria o pai de uma nação que deveria trazer salvação à terra toda. E ele recebe uma missão, Ele recebe uma missão de ser pai de uma nação que traria a mensagem de salvação, que daria o Salvador, para o mundo. Quem tiver com a Bíblia aberta aí, Gênesis 26,
de 1 a 5, Deus repete a sua promessa a Isaac. Quem tiver aí pode ler. Gênesis 26, 1 a 5. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havia nos dias de Abraão, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus, ele não desistiu daquilo que ele havia prometido. Apesar de o homem, na primeira chance, ele desistiu de Deus, lá no Éden, mas Deus, assim como ele havia prometido a Abraão, ele repete, ele confirma a promessa às gerações seguintes, para que essa promessa, de fato, se cumpra. E é claro que nem mesmo os patriarcas, eles não foram servos perfeitos, servos 100% fiéis a Deus. Eles tiveram momentos em que Deus teve que tratar com eles, mas Deus, ele não desiste do homem, assim como o próprio Deus ainda dá tempo para que a humanidade ouça, tenha a oportunidade de ouvir e ainda crer. Nesse tempo aqui também, Deus poderia ter acabado com tudo logo no início. Não, já que Adão e Eva não puderam respeitar, não puderam obedecer uma tarefa tão simples, uma ordenança tão elementar, não acabar com isso tudo logo, não. Deus, ele dá uma oportunidade, como foi dito na lição passada, ele não permite que o homem tenha acesso à árvore da vida, senão nós seríamos eternamente os pecadores nesse corpo, aí a tragédia estaria completa. Deus, ele expulsa o homem do jardim, não, da árvore da vida eterna vocês não vão comer. Expulsa o homem do jardim e, como foi muito bem dito também no domingo passado, a morte, para nós, para a humanidade, é um ato de misericórdia de Deus. É algo que faz com que o homem pense, puxa vida, isso aqui tem um final e depois? E depois? Por mais incrédulo que essa pessoa seja, a morte, ela afeta a todos de igual forma. Por mais que você tenha uma fé diferente ou não creia em nada, como alguns dizem que não creem em nada, a morte, ela vem para todo mundo. E depois? Algumas pessoas, elas simplesmente ignoram esse fato e querem esperar para ver. Enquanto outros, a morte é a única coisa que os fazem refletir, os fazem pensar e tem uma chance de se voltar para Deus. Então Deus, ele não desiste, ele continua confirmando a sua promessa às gerações seguintes. Ponto 2, agora nós vamos para a chamada de Moisés. A chamada de Moisés, nós sabemos que outra história bastante extensa que nós temos na Bíblia. Nós vamos agora para Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. O nosso autor, ele pontuou vários itens dentro desse capítulo 3. E nós vamos começar a olhar a partir do versículo 7. Gênesis 3, a partir do versículo 7. Deus vê, ouve e conhece o sofrimento do seu povo. Versículo 7, Gênesis 3. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus se compromete com os seus. Quando clamaram a ele no meio de tanta dor, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 2, 24. E tomou medidas para livrá-los. Mandou Moisés tirá-los do Egito, dando-lhes liberdade e herança na terra.
que já prometera a descendência de Abraão. Nós conhecemos muito bem a história do povo no Egito. É um povo de Deus. Ele acabou crescendo demais e incomodando, né, aquele faraó que já não conhecia, né, José. Então esse povo ele se tornou escravo. Em determinado momento da história já eram muito mais numerosos do que os próprios egípcios. Então, se eles tivessem liberdade, se eles não fossem duramente escravizados, eles poderiam totalmente, de forma fácil, né, tomar até mesmo a governança daquelas terras. Mas aí nós conhecemos a história, como eu já disse, o povo sofrendo horrores ali, né? Se nós formos ler toda a história, todo o decorrer da história até aqui. E é interessante, irmãos, que por algum tempo, para que o povo reconheça a necessidade de Deus, Deus ele permite que o sofrimento acometa o seu povo. Deus ele permite. Porque nós vemos em todo o decorrer da história bíblica, se Deus livrasse todos os patriarcas, todo o seu povo de Israel de todos os males, aquele povo, assim como aconteceu depois, né? Eles se encontrariam, eles se sentiriam em uma posição tão privilegiada, tão especial, que eles começariam, e mesmo assim aconteceu isso, eles começariam a desprezar os demais. Eles começariam, não, Deus é conosco e Deus é só nosso, né? Essa redenção é só para nós. Esse plano que Deus criou, que Deus trabalha para executá-lo, não pertence às demais nações. Esse plano é para nós. Não, Deus ele faz o seu povo penar, ele faz o seu povo entender a necessidade dele, e isso que nós vemos aqui no texto de Êxodo 3. Deus envia Moisés e promete estar com ele. Versículos 10 a 12. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus ele de fato entra na disputa, entra na batalha pelo seu povo. Povo que era de uma promessa feita lá atrás a Abraão. Deus ele não desiste, ele deixa que o seu povo cresça ali naquela terra estranha para eles. Ele permite que o seu povo seja oprimido até determinado ponto, até com que esse mesmo povo reconheça: olha, agora nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. E é claro que Deus ele lembrou-se, né, Êxodo 2:24, lembrou-se da sua aliança. Deus não esquece. Mas ele permitiu por um determinado tempo aquele sofrimento, e agora ele entra na batalha para retirar o seu povo daquele lugar, daquelas condições. Eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus diz a Moisés que ele é o eu sou. Versículos 13 a 18. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, junta os anciãos de Israel, e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto
que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que manda leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias, para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Deus, ele não simplesmente dá uma ordem para Moisés: ó, vai lá e se vira. Não. Fala, Moisés, você vai em meu nome. Você vai lá e vai dizer para aquele povo: olha, o Deus que fez para vocês a promessa lá atrás, com o patriarca Abraão, ele não esqueceu de vocês. Ele está aqui e está disposto a ir a Faraó para os libertar dessas condições, dessa situação. Mas é interessante que às vezes nós lemos a história do povo e achamos que Deus só queria libertar o povo da escravidão, né, do Egito, mas não tinha um propósito, não tinha um motivo. É isso que a lição está trazendo para nós. Tudo aqui tem um motivo, para que esse povo testemunhasse mais adiante para as demais nações. E nós vemos a história vitoriosa de Israel após a saída do Egito. Exércitos muito mais fortes que eles, mais numerosos, foram derrotados pelo nome de Deus, através do poder do próprio Deus, para demonstrar, sim, que aquela promessa era real, era válida, e que Deus faria o impossível para que fosse cumprida, assim como foi. Mas aqui, nesse primeiro embate, né, Deus, ele ordena a Moisés e fala assim: olha, você vai, mas você vai no nome do Eu Sou. O mesmo Deus que vocês já ouviram contar a história lá de trás, que existe uma terra prometida para vocês, existe uma herança de uma grande nação, de que através de vocês vai vir o Redentor do mundo. É esse Deus que está agora vindo até vocês para os libertar. Ponto 4 aqui: a Páscoa é um memorial até Cristo. Êxodo 12. Nós não vamos ler tudo, porque é até o versículo 28. Moisés instituiu a Páscoa para que sempre relembrasse a redenção do Egito. Protegidos do destruidor pelo sangue do cordeiro nos umbrais da porta, os israelitas comeram a carne assada do animal e o pão asmo feito às pressas. Assim, fortalecidos, fugiram do Egito, atravessaram o mar de pés enxutos. Israel nasceu como uma nação. Como eu disse, aqui nós trazemos apenas um resumo da história. Teve muita coisa até chegar na Páscoa, até chegar na última praga, para que o povo de fato fosse liberto. Mas o que o autor quer dizer para nós aqui, que sim, Deus cumpriu o que ele tinha prometido a Moisés. Ele falou assim: olha, você tem uma missão de ir lá falar com o faraó, não é você que vai convencer ele, sou eu. E é claro que o faraó não aceitou de bom grado, vamos dizer assim, de boa. Ele desafiou a Deus até que o seu primogênito fosse morto. Então ele entrou em desespero por aquela tamanha mortandade. É claro que ele já tinha provas cabais de que Deus estava com o povo e que Deus faria o que fosse preciso para tirar o povo dali. Ele sabia disso já. Mas ele ainda não tinha sentido na pele, na sua alma, sofrimento bastante para que ele pudesse abrir mão do povo. E é claro que depois ele se arrepende, vai atrás, nós sabemos o que acontece. Mas a Páscoa, ela se torna um memorial muito importante, tanto para o povo de Israel,
e até mesmo para nós hoje, a igreja. Que essa Páscoa, ela relembra a saída, né? Assim como a palavra êxodo significa isso, saída, retirada, a Páscoa, ela relembra a morte, né, daquele cordeiro tão ingênuo, inocente, perfeito, mas a morte dele, seguindo os rituais corretos, pelo objetivo correto, ele serviu para a salvação daquele povo naquela noite. Aqueles que não, essa última praga, ela cometeria a todos. Algumas pragas foram exclusivas para os egípcios. Essa aqui não. Essa aqui, se o povo de Israel desobedecesse, os seus primogênitos também morreriam. E esse rito aqui que foi iniciado nesse momento e seguiu depois como memorial, como lembrança, claro, né? Ele remete a Cristo, Cordeiro perfeito, entregou, se deu por nós, o próprio Deus o deu a nós, e o seu sangue hoje, né, também nos redime, também nos livra do destruidor, não mais no umbral, né, da porta, mas aquele sangue vertido na cruz que nos lava dos pecados, daquele ser que não tinha pecados, o único que poderia morrer em prol de outro, assim como o cordeirinho, perfeito, inocente, ele morria em prol de outro. Agora Jesus, ele morre em prol de toda a humanidade. Então aqui nasce o povo de Israel, logo após a saída do Egito. Então nós chegamos na terceira parte da lição. Deus usa Israel como testemunho para todas as nações. Quem puder ler para nós Levítico 26, 45. Levítico 26, 45. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. O Egito, como nós sabemos, era uma nação temida pelo seu grande exército, pela sua fama, pelas suas grandes e imponentes construções, pela sua agricultura, né? Quando nós estudamos a história, como era o Egito nessa época, era uma nação próspera, até porque nós sabemos que a descendência, né? A descendência de Abraão desce para o Egito por conta da fome que havia ali. Então era uma nação próspera, uma nação organizada. E Deus, da forma miraculosa e espetacular com que Ele tira um povo de escravos, né? Simplesmente um povo oprimido, que não tinha força nenhuma para lutar contra aquele fortíssimo exército egípcio, um povo completamente oprimido. Deus usa esse ato de redenção, esse ato de retirada daquele povo de uma forma tão espetacular, como testemunho para as outras nações. Esse é a grande ideia, né? O grande objetivo de Deus também, com tudo que foi realizado por Ele ali no Egito, de que as outras nações vissem aquela nação de Israel tão pequena, tão oprimida, de escravos, sofrido, mas que entendessem que eles eram guiados por um Deus de verdade, por um Deus que trabalhava em prol deles, que tinha um objetivo para aquele povo, e temesse não ao povo de Israel, não a nação de Israel, não era pouca gente, mais de 3 milhões de pessoas, mas que temesse ao Deus deles. O povo de Israel abençoaria todas as famílias da terra, né? De novo lá em Gênesis 12, 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. No sentido mais amplo,
essa promessa se cumpriu em Cristo, que é descendente de Abraão. Isso está em Gálatas 3. Quem puder ler para nós? Gálatas 3, versículo 8, depois o 16. Gálatas 3, 8, depois o 16. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditos todos os povos. 16. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falou de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. O escritor aos Gálatas explica para nós. É claro que tudo que aconteceu aqui nós sabemos que direcionava já para Cristo, para a morte de Cristo em nosso lugar, porque nós hoje estamos, depois da história acontecida. Talvez para eles ainda era uma incógnita, talvez para eles não conseguiriam entender o que seria essa descendência, mas nós sabemos que sim, que Abraão e toda a sua descendência abençoa a humanidade hoje, através, por Jesus Cristo, que descendeu de Abraão. E Deus, ele preparou, esse caminho tão árduo para que eles entendessem a importância deles, a importância do cumprimento, que Deus de fato cumpre o que ele promete. 1 Reis 8, 41, 43. Quem puder ler para nós, 1 Reis 8, 41, 43. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa, do teu braço estendido, e orar voltado para este tempo. Ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, faz tudo que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que este tempo que eu edifiquei foi chamado pelo teu nome. Salomão, ali na consagração do templo a Deus, o povo de Israel testemunha o único Deus. É uma oração interessante, Salomão falando que, olha, mesmo que esse povo não faça parte do teu povo, do povo que o Senhor tem escolhido para ser sua testemunha, para ser os teus filhos, mas ouve, Senhor, a oração deixa também, para que ele entenda que só tu és Deus. É claro que ali ainda tem a questão ritualística do templo, de orar voltado para o templo, mas interessante, Salomão, ele de forma sábia, pedindo para que Deus se manifestasse também aos outros. E sabe, irmãos, nós, e a última parte aqui da nossa lição, nós, a igreja, nós herdamos essa mesma promessa e essa mesma missão de sermos nós agora testemunhas de Deus ao mundo. E às vezes nós temos o mesmo sentimento que hoje muitos israelitas, muitos judeus têm, e que eles tiveram também na época de Jesus, de que essa redenção é só nossa, de que essa redenção ela não vai alcançar os outros, porque nós somos melhores, nós somos especiais, nós somos diferentes. Não, a nossa missão é fazer com que essa graça, essa promessa, ela alcance os demais. Essa é a nossa missão. A única diferença entre nós e eles é que nós entendemos. Nós somos pecadores tanto quanto. Nós estamos suscetíveis às mesmas tragédias do mundo. Quando Deus ele manda a chuva, ele manda para nós e para todo mundo. Nós herdamos, vai ser a última parte aqui,
Nós herdamos essa missão. O propósito de Deus é que as nações reconheçam e testemunhem que o Deus de Israel é o Deus de toda a terra, o Criador de todo mundo e o Redentor de todos. Isso está lá em Deuteronômio, mas não vamos ler o texto, de capítulo 4, versículos 5 a 8, e capítulo 28, versos 9 e 10. Êxodo 19, 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha palavra, a minha voz, e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Um certo teólogo, se não me engano é o Subirá, ele falou uma vez que o plano de Deus para o povo de Israel, Luciano Subirá falou, era que toda a nação de Israel fossem sacerdotes, fosse uma nação de sacerdotes, para que eles oferecessem sacrifícios por si e por todas as outras nações, orassem pelas outras nações, ensinassem a palavra e a vontade de Deus a todas as nações, e que eles também abençoassem o povo em nome de Deus. É claro que esse versículo aqui pode ser interpretado de outras formas. E depois, então, Deus teria mudado o seu plano e tirado uma tribo para esse serviço específico e deixado as outras para apoiar, ajudar aquela tribo que só teria o serviço no templo. A tribo de Levi seriam sacerdotes ali, fariam apenas esse serviço, eles não teriam parte na terra nem nenhum outro tipo de trabalho, e as outras tribos manteriam aquele serviço operacional e funcionando. Mas em todo caso, o objetivo, o plano de Deus para Israel é que eles fossem testemunhas. Assim, Israel deveria cumprir esses deveres a favor de todos os povos. E é interessante nós vermos a própria história do povo de Israel, Quão difícil, quanto trabalho Deus teve com esse povo. O tempo todo era apenas o próprio Moisés, perdeu a cabeça. O próprio Moisés, algumas vezes, não só uma vez, o próprio Moisés se viu em situação difícil, mesmo. Imagina só. Moisés, para quem é mais estudioso aí, sabe que Moisés ele tinha uma dificuldadezinha em lidar com pessoas, em falar, talvez a público, em se comunicar. Ele tinha seu companheiro Arão para lidar com situações mais complicadas. Deus ele não escolhe as melhores pessoas. Deus ele escolhe os fiéis, aqueles que não vão desistir, aqueles que vão, apesar das suas limitações, fazer a obra. E Moisés foi um deles. Ele não era perfeito, ele perdeu a cabeça também. Mas imagina só um homem com dificuldade de se comunicar diante de Faraó ali na corte, ali dentro do palácio do Egito, tentando falar: olha, eu quero que os seus 3 milhões de escravos, meu Deus mandou que você liberte eles. Imagina só. Eu estou falando apenas a parte burocrática da coisa. Ir até o Faraó, e é claro que ele chegar até o trono de Faraó já foi um grande feito, já foi é só Deus. Deixou, fez com que tudo aquilo, todos aqueles passos pudessem ser dados de forma tão natural. Não era simples assim. Não, vou marcar um encontro com o rei e nós vamos lá. Não era simples assim como não é hoje. Mas
Tudo aconteceu, as portas foram abertas, e agora Moisés, ele se vê num deserto, guiando 3 milhões de pessoas com rebanho, um monte de coisa atrás, uma caminhada que poderia ter durado muito menos, né? A primeira leva de caminhada foi muito rápida, mas o povo pecava, o povo queria voltar para trás, o povo, na primeira ausência de Moisés, ele cria para si um ídolo. Não é diferente da igreja hoje, né? Se nós faltar uma beiradinha da palavra, nós criamos um ídolo para nós criamos um amuleto, nós criamos alguma coisa para desvirtuar a própria palavra. E é interessante que, mesmo assim, na última fase da caminhada, Moisés tem que ficar para trás. Moisés não entra. Mas é claro que Deus, ele tinha um propósito com aquilo ali. E agora Israel, como nação, deveria testemunhar. Olhar para trás, olhar para a sua história. Olha só, de onde eu saí, tudo que eu passei, a promessa foi cumprida, eu estou na terra. Agora, olhem para mim. Salomão edifica o templo, né? 1 Reis 8, 41, 43, e pede: olha Deus, se manifeste aos demais, faça-se, abençoe eles também, que essa promessa não seja só para nós. E às vezes nós simplesmente nos achamos melhores que os demais e achamos que essa promessa é só para nós, é só para o povo exclusivo. Eu olho sim para toda a história com Israel, acho que até fugindo um pouco, né, do que o Subirani apresentou, eu já entendo até um pouco diferente. Eu acho que o plano de Deus para Israel, desde o começo ele sabia como é que o povo iria ser, o que seria no futuro, ele sabia de tudo isso. Ele pode ter incumbido a função de ser esse sacerdócio, de ser esses sacerdotes, mas ele sabia de que eles não seriam capazes. Eles não seriam capazes. Ele sabia de que eles não seriam capazes de ser esse centro ali, de poder trazer toda essa proximidade, essa relação de Deus para com o restante da humanidade. Porque se eles fossem capazes, não seria necessário Cristo. Se eles fossem capazes de cumprir, ser esse sacerdócio para toda a humanidade, não seria necessário Cristo. Então eu vejo que o plano de Deus, desde o começo, lá com Adão e Eva, também, porque ele incutiu uma função para eles ali, que também ele sabia que uma hora ou outra eles iriam pecar também, da mesma forma como o povo de Israel, é mostrar para toda a humanidade o seguinte, falando: olha, vocês não são capazes. Está vendo lá com Adão e Eva? Não foram capazes. Está vendo com o meu povo aqui? Meu povo, que eu salvei, que eu tirei, que eu fiz milagres, que eu operei maravilhas, que eu fiz tantas coisas à vista deles, que eu caminhei pelo deserto, que eu fiz tudo por eles. Está vendo esse povo aqui? Não foram capazes. É como fala lá em Gálatas, né, sobre a lei, né? A lei ela serviu somente como um aio, né, como um tutor para chegar ao que é perfeito. Então eles só serviram de exemplo para toda a humanidade de que o homem não é capaz. Por isso que precisa de Cristo. É por isso que tudo vai se culminar em Cristo. Então Deus ele dá essa função para o povo, sabendo de que no fim das contas também eles não seriam capazes. Para eles provarem por A mais B mais C, mas todas as provas possíveis, no final de tudo, as pessoas reconhecerem que somente há uma única opção, que é quem? Que é Cristo. Então eu vejo todo esse processo, né, da escolha de Deus, daquilo que ele faz lá desde o começo, daquilo que ele faz com o povo de Israel, né, ele coloca essa função para eles, né, mas vejo que o plano maior, né, é claro que ali, naquele momento, é como Deus fala ali com o povo de Israel:
estou libertando aqui para que todo mundo saiba que eu sou o Senhor. Naquele momento ele estava com esse objetivo ali, momentâneo, mostrar para todas as nações de que somente ele é o Senhor. Mas, como a gente fala, né, tirando um zoom, pegando o plano maior da salvação, o objetivo maior era mostrar para a humanidade que ela não era capaz. A humanidade por si só não é capaz. E por isso que precisa de Cristo. Contudo, como tudo esclarece a missão da igreja? Como tudo isso esclarece a missão da igreja? Como nós temos dito, nós herdamos agora essa missão. Os judeus, com a passagem dos anos, queriam os privilégios de ser propriedade particular de Deus, mas queriam sem as responsabilidades. Até Pedro precisou aprender a lição. Isso está em Atos, capítulo 10, de 9 a 16 e 26, 28. Os apóstolos reconheceram que todas as nações deveriam ouvir o Evangelho e ser recebidas na igreja. Romanos 10, 12. Nós conhecemos a história, a dificuldade dos próprios apóstolos do Senhor Jesus em entender de fato como deveria ser, para quem deveria ser, né? Pedro, alguém tão especial, né? Alguém tão importante no início da igreja, mas alguém que teve que ser tratado a esse respeito, de forma particular, para que ele entendesse que esse evangelho também deveria ser para os gentios, para os demais, para os fora da casa de Israel. Pedro atribuiu à igreja os títulos e as responsabilidades de Israel. Isso está em 1 Pedro 2, 9. Os cristãos de hoje, como Israel que saiu do Egito, são protegidos pelo sangue do Cordeiro e por ele libertos. Por isso, já chamados a sair das trevas para a sua maravilhosa luz, têm que proclamar as virtudes do Salvador. É a nossa principal, talvez a segunda principal missão, né? Primeira missão, assim como nós fomos criados, que é adorar ao próprio Deus, ao nome dele. E a segunda missão, vamos dizer assim, acho que de igual importância, proclamar agora essa verdade, essas virtudes, esse plano de redenção que Deus, ele desde o primeiro momento da queda do homem, ele já inicia o processo, ele já inicia esse plano. Então, nós temos agora essa missão de expandir esse reino. Essa missão agora é nossa. Como a galera da escatologia aí fala, né? Israel, ele saiu um pouco da história. Deus, ele deixou Israel ali no fundo da história por enquanto. Agora é a vez da igreja. Agora essa missão é nossa. Daqui a pouco Deus volta a tratar com Israel. Mas alguns creem que para que Deus ele volte a tratar com Israel, primeiro a igreja deve sair. Há várias interpretações a esses respeitos, não vou entrar no mérito, mas a missão agora é nossa. A missão é da igreja. Independente de judeus, gentios ou de qualquer nação que for, nós somos igreja de Cristo. Um só povo, uma só cabeça, que é o próprio Cristo. O Senhor, em tempos antigos, chamou seus missionários e deu-lhes uma visão da tarefa, capacitou para executá-la. A intimidade com Deus, a atenção aos seus propósitos, a fé total na sua palavra, caracterizaram Abraão e Moisés. Devem também distinguir a igreja de hoje. Pedro pregou aos gentios após uma visão que teve em Ponto Horário. Atos capítulo 10, 28. Essa história aqui é magnífica. Paulo e Barnabé foram enviados aos gentios por uma igreja que buscava a orientação do Espírito Santo. Atos 13, 2 a 3 e Gálatas 2, 8 a 9. E é interessante, irmãos, uma frase que eu grifei aqui: a intimidade com Deus, a atenção aos seus propósitos e a fé total na sua palavra devem também distinguir a igreja de hoje. O mesmo sentimento que Abraão e Moisés tiveram, a igreja deve ter hoje.
e às vezes nós olhamos para nós, às vezes nós olhamos para o que nós temos feito e quão longe, quão distante nós estamos do objetivo. Nós estamos deixando a palavra ser moldada pelos desejos e pelos valores que a sociedade quer, porque a palavra pura e simples ela não atende mais. A palavra eu preciso dar um jeitinho para que ela seja aceita, e se eu tiro a essência dessa palavra, eu não estou mais levando as verdadeiras virtudes do Salvador. Não, mas nós temos que falar uma linguagem que eles entendam. Tudo bem, mas não retirando a essência, não mudando a verdade, não deturpando, não dizendo, não, mas aqui diz que não, mas não, a nossa sociedade está diferente, mudou. Nós estamos hoje no século XXI, é diferente. Não, lá isso aqui era para lá para trás. Às vezes nós abrimos mão de algo primordial, importante, a base, os pilares. É claro que não estamos falando de usos e costumes e tradições, não. E algumas coisas, até que os próprios apóstolos e o próprio Paulo escreve, são de fato peculiaridades daquele tempo, para determinadas localidades. Sim, isso aí nós entendemos. Só que hoje nós vemos um evangelho totalmente virado de perna para cima. Os pilares foram removidos e enxertados outros. Aquilo que a palavra de Deus traz como clara verdade, eu não sei se os irmãos têm percebido, a teologia católica ela tem avançado muito em direção a desmentir aquilo que as igrejas reformadas tradicionais pregam. Eles têm agora virado de frente para as igrejas reformadas, para a teologia reformada, e têm atacado ferozmente, tentando puxar para eles que eles são a única doutrina certa, a única igreja certa, assim como os judeus em determinado momento da história se viam. Assim como hoje tem igrejas ditas evangélicas também com esse pensamento, de que fora da nossa fé, aqui fora dessa organização, não há salvação. E em lugar nenhum do evangelho nós vemos isso. Nós vemos um evangelho, nós vemos um plano de redenção para todos os povos, independente da cor, da raça, da religião que se pratica ali. Quem se render a Cristo será salvo. É isso que nós cremos e é isso que nós devemos pregar, mas sem abrir mão da essência, da pureza. Às vezes nós estamos investindo tanto em outras coisas para atrair pessoas por outros motivos, não pelo motivo de aprender da palavra, para estarmos mais preparados a responder. Quem tiver dúvida a respeito da nossa fé, quem quiser aprender, às vezes nós não sabemos nada. Nós atraímos pessoas por outros motivos. Fazemos programações diferentes, temos diversidade de atrações na igreja. É bom ter, mas se o foco não for na palavra, nós crescemos na palavra, tudo será em vão. Nós vamos criar crentes cada vez mais fracos. Hoje nós já aproveitamos pouco da palavra. Já lemos pouco, já estudamos pouco, já falamos pouco. 1 hora de estudo é muito pesado, cansa. Imagina se nós inventarmos mais coisas. O Deus de Abraão e de Moisés é Deus de aliança. Ele se compromete conosco. É fiel e torna possível que nós também sejamos fiéis. Gálatas 5:22. Essas promessas incluem a presença de Deus e a cobertura em toda atividade missionária. Nós sabemos, né? Hoje, ainda, nós vemos milagres acontecendo no campo missionário. Pessoas que largam uma vida confortável para trás, largam talvez até um bom emprego, largam familiares, né? Às vezes vai só o casal, largam o restante da família, abrem mão de tudo
de viver uma vida para seu próprio conforto, para estar no campo missionário. E nós vemos a mão de Deus com eles. Nós vemos que apesar de hoje as nossas condições serem totalmente diferentes, né, dos missionários da Bíblia, caminhavam a pé, hoje o missionário já pode ter acesso a um transporte de mais qualidade. É claro que depende de todos nós. E ainda assim, quanto sofrimento, né? quanto desprezo às vezes por parte das igrejas passa. E isso desestimula. Aquele que poderia nascer na igreja, puxa vida, eu tenho um anseio, eu tenho vontade, eu quero ser um missionário em tal lugar. A gente conhece algumas pessoas que já em algum momento da vida tiveram essa ideia, puxa vida, poderia ser eu. Mas o fato de nós pouco falarmos disso, nós pouco apoiarmos, nós desestimulamos aqueles poucos que ainda nascem com esse desejo. E esse desejo tem que nascer no coração da pessoa. Não é a igreja decidir, não, vamos reunir aqui, vamos apontar um irmão, vamos mandar e vamos manter ele lá. Se ele não quiser, nada vai dar certo. Tem que ser algo claro, né? Dirigido por Deus, mas que a pessoa tenha em seu coração o desejo de ir. Não, vou abrir mão de tudo e vou. Só que a atividade missionária, ela não diz respeito só àqueles que vão para longe. É a igreja, no nosso lugar, na nossa vizinhança. Aqui, nós não estamos fazendo missão. Aqui nós estamos, a igreja reunida para aprender, para estudar, para ver o que a palavra de Deus tem para nós. A missão da igreja é lá fora. Eu sempre gosto de apontar isso. Às vezes nós colocamos o nosso título da reunião à noite no culto de evangelismo. Se só há irmãos membros, se só há igreja, nós estaremos evangelizando quem? Evangelismo é lá fora. É claro que toda a palavra de Deus exposta, ela traz edificação à igreja. Claro que sim. Mesmo que seja uma pregação para irmãos membros já salvos. Mas a nossa missão, ela não pode, durante muito tempo, muitas pessoas ainda têm essa mente, que o trabalho da igreja é nas quatro paredes, não é lá fora. O trabalho da igreja é aqui dentro. Nós podemos ficar reunidos aqui 24 horas, mas tem que ser aqui dentro. Não. A missão da igreja é, claro, trazer, convidar, buscar, usar os canais que nós temos disponíveis, né? Usar da rede social, usar da internet, usar todos os canais que nós conseguimos chegar até as pessoas, mas principalmente lá fora, no nosso dia a dia. Se nós estamos aqui em 20 pessoas, amanhã nós estaremos convivendo com mais, cada um com mais 20. Imagina o quanto nós podemos expandir esse evangelho no nosso dia a dia, diferente daqui. Raramente nós temos convidados não crentes, raramente. E lá fora todo dia nós convivemos. Tenho certeza que todos nós convivemos com pessoas não crentes. Eis aí a oportunidade do testemunho. Eis aí a oportunidade de sermos esse testemunho. Testemunharmos agora de Jesus. Por quê? Porque a promessa já se cumpriu. Aquela descendência que Deus prometeu a Abraão, que abençoaria toda a humanidade, todo mundo, ela já veio. Nós não estamos mais à espera do descendente de Abraão. Ele já veio, já fez a sua parte. Agora nós temos que entender essa história e crermos em Cristo e pregarmos Ele. Somos escolhidos para testemunhar de Cristo. Somos enviados para proclamar o Evangelho de Cristo. Somos capacitados pelo poder do Espírito Santo. Recebemos a promessa da presença, da cobertura de Deus em toda a atividade missionária. Conclusão, irmãos. As origens de Israel foram assim. O resumo da história. Deus chamou um homem, deu-lhe um filho e uma terra
em herança. Os descendentes desse filho desceram para o Egito, onde se multiplicaram vertiginosamente, cultuaram outros deuses e foram escravizados. Deus os redimiu de lá com grandes sinais e tremendo poder. Foram protegidos da destruição pelo sangue do Cordeiro da Páscoa e tornou-os uma nação. O projeto de Deus foi que, com tamanha experiência da proteção e libertação, eles passassem a compartilhar com os demais povos o conhecimento do Deus Redentor, o Deus de Israel. Mas nós vemos, né? Israel, quanto trabalho, né? Israel deu depois para Deus, caindo em idolatria, sendo levado cativo, liberto, voltava para a terra, servia a Deus, depois caía em idolatria de novo. Deus levantava profetas. Nós sabemos a história, a tragédia que foi, seguidas tragédias que foram a história de Israel, mas ainda assim eles são testemunhas daquilo que Deus fez para cumprir a sua promessa de libertação, de os tornar uma nação. E agora Deus, Ele trata com a igreja. O que Ele prometeu à descendência de Abraão foi cumprida em Cristo. E agora Cristo vem, traz, né, muitas pessoas acham que com o banimento da lei Deus trouxe uma tarefa mais fácil para a igreja do que era para o povo de Israel. Não. O juízo agora, o fardo, ele é mais pesado para a igreja. Mas nós temos o Espírito Santo da promessa conosco. Nós temos o conhecimento da história que se passou. O povo de Israel, eles viveram isso. Nós apenas lemos e aprendemos. E nós temos uma missão tamanha de continuar sendo testemunhos, de levar essa obra adiante. E a igreja, esse mundo, ele só ainda, eu gosto muito de pensar isso, ele só ainda não está pior, porque a igreja está aqui. Muitas pessoas acham que Israel, o Estado de Israel, que não é o Israel bíblico, eles acham que o Estado de Israel é o relógio de Deus para o mundo. Não. O relógio de Deus para o mundo é a igreja. O termômetro de Deus para o mundo é a igreja. E a igreja tem uma promessa. E o tempo do fim, ele se cumprirá quando a igreja terminar o seu trabalho. Quando a igreja cumprir aquilo que para nós é ordenado. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos perdido muito tempo discutindo aquilo que não edifica, aquilo que não testemunha de Deus para os outros, aquilo que às vezes nos faz ficarmos envergonhados porque não vamos ter argumento para defender, né? Mas a nossa missão é pregar o Evangelho, pregar que essa descendência de Abraão ele se cumpre em Cristo, e agora é a Cristo que nós devemos louvor, honra, glória, e nos arrependermos, confessando a Ele, e em nome dEle nós conseguimos chegar de volta ao Pai. O plano de redenção de Deus era trazer o homem de volta para si. O plano de redenção de Deus, quando o homem cai ali em pecado, desobedece, eu vou traçar agora uma estratégia para que o meu próprio filho vá lá e traga esse homem de volta para mim. Se entregue, morra, e só Cristo, só o sangue de Cristo poderia nos purificar do nosso pecado, e assim Ele fez. Não poderia ser de uma forma tão mais maravilhosa do que foi. O sofrimento, as tragédias, o povo em rebeldia,
mas o cumprimento aconteceu. Nós cremos nisso. Que nós tenhamos cada dia mais motivação, uma vez entendendo esse tão magnífico Evangelho, uma vez entendendo essa tão magnífica trajetória, esse plano tão extenso, tantos anos, tantos séculos, mas ele se cumpre de forma perfeita. Jesus Cristo vem, deixa um novo Evangelho, vamos dizer assim, um novo Evangelho, não deixa a graça conosco. Se fosse um novo Evangelho, os judeus seriam aceitos, mas não era um novo Evangelho, era algo diferente, era algo, olha, vocês não precisam mais disso, eu trago para vocês a verdadeira libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não é um conjunto de regras, a verdade não é um novo arcabouço de regras, não. A verdade é o próprio Cristo. Conhecereis a mim e sereis libertos. Isso que Jesus falou. Que nós possamos conhecer cada vez mais a Cristo e pregarmos esse Cristo aos demais. Às vezes nós queremos fazer com que as pessoas entendam toda essa história aqui, de Abraão até Jesus. Não, isso aqui é para quem já entende, é para quem já está dentro, para quem é salvo. Nós precisamos pregar a Cristo. A Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa pregação. Às vezes nós queremos ensinar doutrina àquele que nem conhece a Cristo ainda. E não vai dar certo. A pessoa vai ser desestimulada antes de começar a ouvir. Nós possamos pregar Cristo, que Ele salva, que Ele liberta, a esperança que o mundo não tem, que nós possamos compartilhá-la aos demais. Nós nos achamos tão importantes, porque para nós a morte é apenas uma passagem para uma viagem curta. Para eles é o fim. Nós possamos ter empatia, sentir deles a dor, assim como Moisés ele conseguiu ter coragem para cumprir aquela missão, porque ele via de perto o sofrimento daquele povo. Então, realmente, esse povo tem que ser liberto, esse povo tem que sair daqui. Se o povo estivesse confortavelmente lá, ele ia falar, não, senhor, para que você vai tirar eles aqui? Então, Moisés ele conhecia de perto o sofrimento daquele povo, e às vezes nós não temos sentimento por aqueles que sofrem, por aqueles que todos os dias descem a sepultura sem esperança. Que eles possam ao menos ouvir. Nós não vamos convencer, mas que nós possamos cumprir a missão. O Deus missionário, Ele dá essa missão para a igreja. A igreja hoje, nós somos os missionários de Deus no mundo. Deus fala ainda ao mundo. Deus continua falando através da igreja, através da sua palavra. É por isso que a perfeita análise e o respeito pelo que está aqui é importante. Porque Deus ele só vai falar conosco e com o mundo se nós estivermos coerentes com o que está aqui. Hoje nós vemos muita gente falando em nome de Deus, mas falando de si para si mesmo. Fora, totalmente. Eu uso metade da palavra e metade fora. Também está errado. Nós possamos ser fiéis a isso aqui, a palavra de Deus. E pregarmos a Cristo, que Ele sim é a promessa de bênção que Deus fez lá atrás para toda a humanidade. Amém. Amém.